Fala, gênios! Como vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre possibilidades de ser expert em alguma área ou alguma função. Tema extremamente importante, como sempre. Exatamente por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e enviar o vídeo para os seus conhecidos. Sem mais delongas, roda a vinheta! Independentemente da nossa função, de trabalho, dos nossos objetivos, se tornar expert em algo ajuda absurdamente. Expert, de acordo com o dicionário, é um indivíduo com habilidade ou conhecimentos especiais que o fazem dominar determinado saber ou fazer humano. Existem várias teorias de como se tornar expert em algo, seja no quesito, por exemplo, de esporte, seja no quesito, por exemplo, profissional ou em qualquer outra área que você possa imaginar. A mais conhecida delas foi proposta por esse psicólogo sueco, Anders. Em meados de 1990, um minuto para a mensagem, nada de importante. Ele determinou que a média de tempo para a prática para a excelência em qualquer campo de atuação seria de 10.000 horas. Então, a partir do momento que você dedicasse 10.000 horas em uma determinada função ou em uma determinada perspectiva, por exemplo, de melhorar sua capacidade física, em um determinado esporte, enfim, você poderia se tornar expert em algo. Se nós formos pensar nessa perspectiva matematicamente falando, 10.000 horas iria demandar um tempo absurdo. Por quê? Porque você não consegue dedicar em algo 24 horas por dia. Então, dentro do seu dia, dentro dos dias da semana, você consegue dedicar-se, por exemplo, 3 horas por dia, o que seria um bom tempo. Então, imagine o seguinte, você quer se tornar fluente em inglês, então você quer se tornar expert na língua inglesa. 3 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda, vai demandar um esforço absurdo, uma constância, uma disciplina absurda. Imagina 3 horas por dia ininterruptamente, de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, 3 horas por dia. Sabe quanto tempo você demoraria para atingir esse status aqui, ou nível, como você queira classificar, de expert? 10 anos. 10 anos para se tornar expert em algo, estudando 3 horas por dia, que é um tempo absurdamente alto. São 3 horas ininterruptamente. Uma coisa é você estudar 3 horas 2 vezes na semana, por exemplo. Beleza. Outra coisa é todos os dias você estudar 3 horas ou se dedicar a 3 horas a uma determinada função. E com esse esforço absurdo, você levaria 10 anos. Então, um tempo absurdamente grande que nos faz raciocinar sobre o que de fato sabemos e quanto somos bons em uma determinada área. Porque se esse cara fez essa pesquisa por vários e vários anos para chegar a uma conclusão plausível das 10.000 horas, realmente pode fazer algum sentido. Tanto que teve um jornalista britânico posteriormente, chamado Malcolm, que ele até publicou um livro chamado Outliers, ou seja, acima da média, acima da linha, enfim. E que ele descreve essa teoria do psicólogo, das 10.000 horas. A questão é que nós temos que raciocinar o seguinte: será que seria realmente correto ter uma métrica igual para todas as pessoas? Porque aqui desconsidera, por exemplo, a vocação ou o talento, enfim, como queira chamar. Seria a facilidade da pessoa comparada à outra de aprender uma determinada, exercer uma determinada função ou aprender um determinado tipo de conhecimento. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha mais facilidade em aprender inglês do que você. Então, nós levaríamos exatamente a mesma quantidade de horas, as 10.000 horas, para nos tornarmos expert? Acredito que não. Entretanto, talvez seja uma boa média, uma boa métrica, e apesar de ter variações a mais ou a menos, talvez seja um excelente ponto de comparação para nos fazermos raciocinar o quanto de fato precisamos dedicar a uma determinada função ou determinado tipo de estudo em uma área
para nos tornarmos expert naquilo. Então, por exemplo, uma das coisas bastante curiosas que eu venho observando nos últimos tempos é que os professores da minha área, da área da educação física, que atingem a excelência em determinada aula que eu assisto, que eu penso, caramba, o cara realmente tem uma didática espetacular, fala de uma forma bastante fluida, não tem confusão de pensamentos durante a aula, não troca palavras, não faz aquelas pausas, e geralmente esses professores são os professores mais velhos, acima de 50 anos, assim, em média. Ou seja, são professores que estão no mercado há vários e vários anos. E apesar de praticamente ninguém conseguir dedicar 3 horas por dia, todos os dias, durante 10 anos, obviamente em algum momento podemos atingir essas 10 mil horas, seja com 15 anos, com 20 anos de profissão, com 25 anos, enfim. Em algum momento pode ser que sim, desde que estejamos de fato investindo tempo diariamente, apesar de não ser às 3 horas, mas algum período específico ali, todos os dias. Então, por exemplo, eu sou professor universitário. Se todos os dias eu leio um artigo, ou estudo algo, ou eu converso com alguém sobre alguma perspectiva de novos conhecimentos, apesar de não ser 3 horas, em algum momento eu vou chegar próximo dessas 10 mil horas, eu vou passar essas 10 mil horas. Óbvio que quanto mais eu me dedico, mais rápido eu alcançaria. Então, faz sentido sim a teoria, entretanto, ao meu ver, não pode ser usada essa mesma métrica das 10 mil horas para todas as pessoas. Mas, apesar disso, vale se perguntar o que você tem feito, quanto tempo você tem investido para se tornar bom em algo. Geralmente, nós queremos as coisas muito rápidas, não dedicando muito, não esforçando muito. Então, por exemplo, quero aprender a conversar em inglês, beleza. Mas às vezes você se dedica umas 2, 3 semanas estudando 1 hora por dia, que não é praticamente nada, se você for parar para analisar nesse ponto de partida de 10 mil horas. Você quer se tornar bom. Com 3 semanas, obviamente, não acontece. E vem a pior parte, você acaba desistindo. Pensando que, nossa, eu me esforcei tanto e mesmo assim eu não aprendi nada. Quando na verdade, às vezes nós não esforçamos quase nada do que é necessário, ou às vezes nada do que seria necessário. Queremos as coisas rápidas, entretanto, para você se tornar bom, tem um fator, precisa de tempo, precisa de muito tempo investido. Então não é em alguns minutos, não é em alguns dias, alguns meses que nós vamos nos tornar bom em alguma coisa. É com anos de fato de dedicação, de esforço. Entretanto, a cada dia você estará melhor. Então, um ponto para você não ficar desanimado e pensar: nossa, mas eu vou demorar tanto tempo para se tornar expert em algo, será que eu vou esperar até lá? Será que eu vou conseguir? Lembre-se que todos os dias você estará melhor, se você estiver se dedicando. E focar nesse aspecto de estar melhor cada dia vai facilitar para você percorrer essa jornada até chegar a esses objetivos médios aqui das 10 mil horas. E um outro ponto é parar de reclamar, né? Se você, por exemplo, estuda 1 hora por dia e está reclamando, ou se você assiste uma aula, por exemplo, uma vez no mês de uma pós-graduação ou de graduação, enfim, uma aula uma vez ao mês e você está reclamando de estar assistindo aquela aula, você está completamente perdido, está completamente errado. Esse tipo de pensamento vai te atrasar cada vez mais para você se tornar bom em algo. Pode ser que você passe a vida inteira sem se tornar expert em nada, justamente por ter esse tipo de pensamento. Então, o seu pensamento tem que ser o contrário. Se você tem uma aula, por exemplo, no mês, um período específico com alguém que você quer aprender algo, caramba, desliga o celular, tira todas as distrações possíveis e esteja 100% ali, porque é um período muito curto, extremamente curto comparado ao que você precisa, conforme nós estamos vendo aqui agora. E mesmo assim, mesmo um período extremamente distante demais do que você precisa, você ainda desperdiça esse momento. Você faz outras coisas ao invés de estar lá 100%. Dessa forma, nunca vai atingir a excelência em algo. Dessa forma, você nunca vai se tornar expert em algo. Então, muda o seu comportamento a partir de agora, a partir desse vídeo. E, se você já mudou e tem esse comportamento bom, estar 100% presente, todos os dias construir um pouco até chegar a esse nível,
espetacular, sensacional. Estou te parabenizando aqui. Agora, a realidade é que a maioria das pessoas não está. Essa é a verdade. Para vocês terem uma noção do quanto isso seria importante, né, a partir da individualidade, então você pode demorar mais, pode demorar menos, mas todos têm o mesmo potencial de se chegar lá. Mais rápido ou mais devagar, mas todas as pessoas podem chegar onde elas querem. Pode levar décadas, pode levar na vida inteira, beleza. Mas, mesmo os grandes gênios tiveram que trabalhar por anos para defender suas teorias, como por exemplo o próprio Einstein, que levou 10 anos para conseguir comprovar a teoria da relatividade geral. São 10 anos, galera. Não é 1 ano, 2, 3, 4, não. É 10 anos trabalhando em uma mesma teoria, enfrentando todos os desafios possíveis, possibilidades inclusive dessa teoria ser refutada em vários momentos, até que ele conseguiu comprovar. Porque ele não desistiu e continuou se esforçando dia após dia. Então, independentemente de quem você seja, do seu status no momento, da sua condição, seja financeira, afetiva, enfim, de qualquer maneira, você pode chegar lá. Pode demorar menos ou mais, enfim, mas você vai conseguir. Alguns exemplos, como por exemplo, o maior lutador aqui de todos os tempos, olha o que ele dizia, olha que sensacional. Eu não tenho medo de um homem que treina 10.000 chutes, mas sim daquele que treina um único chute 10.000 vezes. Por quê? Executando a mesma tarefa várias e várias vezes você se torna expert. Pode levar o tempo que for, mas você vai se tornar expert. E quando você for fazer aquela tarefa, aquela determinada função, você vai fazer na sua melhor versão possível, na sua excelência. É isso que ele quer dizer. Outro exemplo mais recente do Michael Jordan, olha que bacana. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 diferentes partidas fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e errei. Eu falhei repetidamente na minha vida e é por isso que eu sou um sucesso. Ele está querendo dizer mais uma vez da persistência, de continuar dia após dia, independentemente da sua condição. Não importa o quanto você está ruim agora, sabe por quê? Porque amanhã é um novo dia e você pode começar a melhorar a partir dele. E assim, dia após dia, até atingir a excelência, até se tornar um expert. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, se inscreve no canal, comenta o que você achou, suas sugestões, enfim, e encaminha para os seus amigos. Vamos crescer juntos. Vamos para cima!